curar tua tosse. Precisamos, porque, meu Deus. Olá, seja todo bem-vindo ao nosso podcast dessa semana. É o 16º episódio já, que maravilha! Já estamos há quanto tempo aqui toda semana trazendo para vocês inovação, mostrando o que Laranjeiras do Sul tem de bom e de melhor, porque é uma cidade linda e acolhedora. E como toda semana, nós trazemos sempre mulheres que estão sendo destaque na nossa cidade. E sempre é de meios de núcleo, de associações, voltado sempre à área ligada totalmente a nós mulheres. E hoje nós não poderíamos deixar de estar começando hoje a feira Ponto de Estoque em Laranjeiras do Sul, trazendo o núcleo das mulheres empresárias de Laranjeiras do Sul. Então sejam todos bem-vindas a essas mulheres que estão representando o núcleo em Laranjeiras. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite, Regi, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, Eva Vilma, seja bem-vinda. Obrigada, Regi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Seja bem-vinda. Boa noite, Pamela. Boa noite, muito obrigada, Regi. Então, daí, você já viu como que vai ser o nosso podcast de hoje, né? Dessa quinta-feira maravilhosa, ensolarada em Laranjeiras do Sul e começando essa feira Ponto de Estoque. Valorizar o que nós temos de bom e de melhor em Laranjeiras, com essas mulheres representando, porque tem muitas outras, mas nós não poderíamos trazer todas, né? A vontade é trazer todas aqui para vocês conhecerem, mas temos 3 lindas representantes aqui. Vamos saber quem que elas são, filha de quem que elas são natural de Laranjeiras, né? O que inspiraram elas se tornarem empreendedoras na nossa cidade. Sejam bem-vindas. Vamos lá, meninas, fiquem à vontade. O programa é todos de vocês. Esse microfone aqui, ele é sensacional, que é a oportunidade do laranjeirense ou quem está nos assistindo conhecermos as mulheres, destaque sempre em suas ações, porque em todos os âmbitos nós somos destaque. E na área empresarial, Laranjeiras do Sul também tem. Vamos lá, meninas. Boa noite, então eu vou começar a me apresentar. Eu sou a Kátia Wesley, sou casada com o Marcos Antônio das Dores Wesley, também, ele adaptou o meu sobrenome também. Há 20 anos, temos 3 lindos filhos, sou apaixonada pela minha família. Tenho o Anthony, que já está com 14 anos, tenho o Lucas, de 7 anos, e tenho também o Arthur, de 5 anos. Sou apaixonada pela minha família, sou filha do Valdir Wesley, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, e da Albertina Wesley, minha mãe, que nos deixou há 1 ano e 4 meses. Sou apaixonada por onde eu nasci, onde eu cresci, que é Laranjeiras do Sul. Fui embora e hoje retorno para minha cidade, que eu sou apaixonada. Vamos lá, Eva. Isso aí, eu me chamo Eva Vilma Furini Roça, eu sou filha do Nelson Furini e da Dina Furini, minha mãe também virou uma estrelinha, e sou casada com o Sandro Roça. Nós temos 2 filhos maravilhosos, o Jonathan, de 28 anos, e o Gustavo, de 21 anos, e eu tenho a formação também na área de ciências contábeis e pós-graduada em administração financeira. E o desejo de ser empreendedorismo é de fazer a diferença, né? De fazer acontecer, de trazer novas oportunidades, abrir novas portas aí no nosso mercado de trabalho. Vamos lá, Pamela. Então, eu sou Pamela Cristine Gurtati Susli, sou casada com o Cláudio, sou mãe do Victor, de 4 anos, sou filha do João Gurtati Neto, da Rádio Campo Aberto, quem não conhece, né? Sim. Sou filha da Francilise Andrei Canap, sou filha de muitos irmãos, uma família de muitos irmãos, sou laranjeirense, nasci e cresci aqui, gosto muito do nosso município e hoje empreendedora, e acredito que o empreendedorismo está na veia, porque já vem aí das outras gerações, né? E é isso. Então, você pode conhecer um pouco de cada uma, né? Quando a Kátia e a Eva falam que as mães viraram estrelinha, a minha também já é estrelinha, né? E onde as delas estão, mando muitas energias para nós, isso a gente tem a certeza, né? De cada uma, de cada essência de mulher que nós somos, nós trazemos os traços das nossas mães, né? Como nós já falamos, hoje iniciou a feira Ponto de Estoque na Laranjeiras do Sul, e o nosso podcast está antenado em tudo o que acontece.
Como isso está sendo um destaque sempre, a Feira Ponto de Estoque e ao Núcleo das Mulheres Empresárias que está à frente, nós queremos conhecer um pouco do núcleo da mulher empresária, como que está a sua formação, né? Acho que a Eva pode nos passar todos esses detalhes aí, enfim, todas as outras, né? Vamos falar, aqui é uma conversa dinâmica, vamos estar conversando, contando como que é, para que você saiba que Laranjeiras do Sul, ela sempre está à frente do que é de algo de bom e de melhor. Isso mesmo. Então, o que é o núcleo da mulher empresária? Existe toda uma hierarquia, né? Tem a CACB, que é as coordenadorias de todas as associações comerciais do Brasil. Aí vem a FACIAP, que é a Confederação das Associações Comerciais do Paraná. Aí nós temos a CACICOPAR, que ela é a coordenadoria das associações comerciais da nossa região Centro-Oeste, que é onde nós fazemos parte, né? E temos a CIUS, que é a nossa Associação Comercial de Laranjeiras do Sul, né? E é onde que o núcleo da mulher empresária entra. Nós somos um braço da associação comercial. Nós somos subordinadas ao Estatuto da CIUS, né? E é onde nós fazemos parte, né, do Estatuto da CIUS, né? Então, quem que participa do núcleo da mulher empresária? São mulheres empreendedoras, né? Mulheres que têm os seus próprios negócios, né? Mulheres que têm suas empresas abertas, né? O CNPJ, temos profissionais liberais, nós temos autônomas. Então, todas aquelas mulheres empreendedoras que têm o seu próprio negócio, né? E qual que é a missão principal mesmo do núcleo da mulher, né? É estimular o desenvolvimento empresarial da mulher através do fortalecimento, né, da mulher, tanto do lado pessoal quanto profissional, né, buscando, né, sempre movimentar o comércio e o nosso município. E uma dessas movimentações são as ações que nós fizemos, né? Então, isso daí, né, que nem você diz, a Feira Ponta de Estoque está aí, já está acontecendo, né? E o que foi a Feira de Ponta de Estoque? Ela foi uma ideia onde nós fomos participar na FACIAP uma vez por ano. Nós, do Núcleo das Mulheres, nós participamos da FACIAP lá em Foz do Iguaçu. E lá a gente assiste muitas palestras, muitos eventos, assim, que a gente volta sempre cheia de energias, com novas ideias. E vê muitos cases de sucesso. E a Feira Ponta de Estoque foi um case de sucesso que foi apresentado lá na FACIAP. Então, nós, juntamente com o núcleo, nós entramos no consenso e trouxemos a Feira Ponta de Estoque aqui para Laranjeiras do Sul. Então, como você diz, ela já está acontecendo. Nós sempre fazemos 2 edições da Feira Ponta de Estoque no ano, uma em abril e outra em setembro, né? Qual que é o principal objetivo da Feira Ponta de Estoque? É movimentar o estoque do lojista, né? Fazer com que ele faz o giro do estoque, né? Fazer com que ele traga mais capital de giro para ele, né? E movimenta o comércio local, valoriza o comércio local. E uma oportunidade que a gente vê dentro da Feira Ponta de Estoque também é que não apenas o lojista, né, ele faça esse giro de estoque, como também o consumidor, né, o cliente, ele tem acesso às peças que são de qualidade, não é um produto diferente para a Feira Ponta de Estoque, é aquilo que o comerciante tem dentro da sua empresa, né, e aí o consumidor tem acesso a isso com valor mais acessível por conta dessa troca de estação, ou, né, para fazer o giro ali dessa empresa. Então, o cliente, ele acaba sendo ainda o mais beneficiado, né? O consumidor laranjeirense se torna ainda, e também de toda a região, né? Tendo mais benefícios pelo fato de estar adquirindo algo de bastante qualidade, o produto normal da loja por um preço ainda mais acessível. E lembrando, né, só um adendo, que quando a gente trouxe essa Feira Ponta de Estoque desse case de sucesso da FACIAP, ela era na rua. E aí, por conta da pandemia, houve-se essa necessidade de continuar a Feira Ponta de Estoque, porém dentro das lojas, né? E isso deu tão certo que hoje nós, graças a Deus, passamos essa pandemia, mas ela continua dentro das lojas, por uma comodidade melhor e maior, tanto para o cliente quanto para o lojista, sabe, Regi? Porque daí, assim, você consegue ir na loja e você vê o produto ali, consegue talvez até provar um produto
E até mesmo você acaba olhando a coleção nova que já está na loja também. Então, agrega e sempre você consegue um cliente a mais e o próprio cliente se sente mais confortável, mais à vontade indo na loja. Então, ela teve essa adaptação devido à pandemia e deu certo, deu tão certa que ficou nas lojas mesmo. Que maravilha. O que é bom e que dá certo tem que continuar, né? Então, ideias novas, né? Mas antes de ser o núcleo, conta para nós a história, como começou, né, tudo isso. Que hoje vocês têm um núcleo, têm várias mulheres, né? Mas nós precisamos também, para que os nossos que estão nos assistindo conheçam desde quando que nasceu. A Eva colocou bem o quanto é importante, né? Que é um braço da SIUS, que tem seus parâmetros, tem suas hierarquias. E outro detalhe que nós não podemos deixar de acrescentar aqui. Nós temos muitas mulheres que têm MEI Laranjeiras, né? Depois, eu gostaria que vocês nos colocassem se essas mulheres podem também, né? A gente sabe que tem inúmeras mulheres que confeccionam nas suas casas, né? Lindos produtos, muito bom. Então, para elas também, se elas podem fazer parte, de que forma, né? Mas vamos conhecer um pouco a história antes dela de ter hoje a Feira Ponto de Estoque, desde que ano começou, né? Agora é a roda de conversa de vocês nos passarem todas essas informações aí, meninas. Então, é assim, né? No início, era chamado como Conselho da Mulher Empresária de Laranjeiras do Sul. E desde lá, a primeira ata lá que tinha, nós vimos o primeiro registro foi em 1998. Aí, inclusive, nós vimos o teu nome, Regiane, que você estava presente nesse primeiro grupo de mulheres. Nós somos muito grata por isso, por saber que tiveram mulheres à frente lá, que tiveram a iniciativa de iniciar né, tiveram, né, a iniciativa de iniciar um conselho, né? Então, lá em 2012, na época, o presidente da SIUS era o Danilo Giacobo. Ele me convidou para reativar o Conselho da Mulher, né? E então, nessa época aí, foi uma época bem desafiadora, porque até então não conhecia bem o papel do conselho, né? Mas assim, nós tivemos um grande apoio dos núcleos das mulheres de Guarapuava, onde vieram uma comitiva de mulheres lá de Guarapuava, que nos deram um grande apoio de como reativar o Conselho da Mulher, né? Então, o que elas falaram? Assim, de início de vocês começarem a buscar mulheres empreendedoras. E nisso, eu, com a Cláudia, nós fomos atrás de mulheres que nós percebíamos assim, que elas tinham um potencial para estar colaborando com o comércio. Aí tinha mulheres que eram proprietárias de panificadoras, de loja de móveis, de confecções, relojaria. Então, nós tínhamos um mix de mulheres assim, de vários ramos de atividade. Então, isso agregou muito o núcleo da mulher. E, inclusive, a Pamela, né, foi uma das iniciantes comigo, né, Pamela? A Pamela, na época, ela tinha um jornal. E nós fomos até a empresa fazer o convite para ela. E estamos aí agora com muitas mulheres aí à frente, né? Junto com nós. Estamos ativos desde 2012, né? Fazendo parte. Hoje nós temos a Kátia à frente, né? Mas já passamos por tantas mulheres, já passaram por ali. Inclusive, essa semana tivemos um café da manhã para fazer esse convite, né? Igual você comentou sobre o que precisa, né? Na verdade, como a Eva já havia falado no começo, é você ser representante, você ser dona daquilo que você trabalha. Porque às vezes acontece da pessoa às vezes ter uma MEI, mas ela não, uma MEI trabalha numa coisa e tem um MEI por outra. Então, tem essa parte mais burocrática com o Josemar da SIUS, né? Ele que nos orienta sempre, correto de como funciona. A gente tem também não só a premissa de mora aqui, compra aqui, né? Como também a questão do nosso nome, né? Afinal, a gente é empresária, é comerciante, então precisa ter esse cuidado também, né? Com essa parte legal. E sim, todas as mulheres que realmente têm essa vontade, porque é um trabalho voluntário, né, Regi? Nós somos voluntárias, então nosso intuito é fomentar o comércio local, é fazer essa movimentação, mas nós somos voluntárias, automaticamente uma ajudando as outras, né, focado aí no meio feminino, mas tem uma regrinha aqui ou outra ali, mas com toda certeza, quem tem vontade nos procura, alguma nucleada ou a própria associação comercial, né, Kátia, para vir, porque com certeza vai vir a somar muito conosco, né. Tá, como elas já colocaram para nós a questão do núcleo, o conselho, a formação, então, para elas estarem nesse espaço, né, fazendo parte como esse grupo de voluntárias,
elas têm que ser empresárias, né? Então, agora nós queremos conhecer o ramo que elas atuam, né? Então, assim, nós falamos do núcleo, mas primeiro porque hoje o nosso foco é a Feira Ponto de Estoque, que é destaque em Laranjeiras e na região. Então, a gente já colocou o parâmetro que é o núcleo que está fazendo. Mas, para elas estarem fazendo parte do núcleo, elas fazem parte, elas são empresárias. Agora, eu quero conhecer de cada uma de vocês o que vocês fazem, qual que é a loja de vocês, o ramo que vocês atuam e a inspiração de cada uma para ser o que vocês são hoje, né? Porque isso é para você que está nos assistindo aí. Seja esse que está hoje aqui também inspiração para você. Você está começando um trabalho, está começando aí sendo empreendedora e muitas vezes você não sabe onde buscar. Quando você escuta o testemunho que deu certo e que dá certo, você vai à frente e deslancha. Então, hoje você tem como testemunho de vida, inspiração, essas três que fazem um trabalho com excelência na cidade de Laranjeiras do Sul, atende toda a região e que são sempre destaque. Vocês acompanhem eles pelas redes sociais, tem o Instagram do Núcleo das Mulheres Empresárias, e lá elas contam a história linda de cada uma das outras mulheres que estão lá. Mas hoje, aqui no podcast, com você que está nos assistindo aí, que seja a nossa referência, o nosso trabalho, que é de toda semana. Vamos lá, meninas, é com vocês. Então, eu vou começar. Eu sou formada em moda, Regi, e hoje eu não atuo, né, nesta área, mas eu vou contar brevemente, assim, eu sou formada em moda pela Unipar, e lá em Cascavel. E atuei lá em Cascavel em algumas áreas, desenhava e confeccionava jalecos para uma empresa lá, mas eu sempre tinha essa vontade, esse desejo de voltar para Laranjeiras e empreender em Laranjeiras, porque eu acredito muito aqui na nossa cidade, no nosso município. E foi o que aconteceu. Eu vim para cá, fiz uma pesquisa de mercado e eu estava balançando assim entre montar uma loja infantil e um buffet infantil, porque eu amo crianças, né? Tenho 3 filhos, eu sempre gostei muito de crianças. E eu vi que havia essa necessidade de montar um buffet infantil. E eu vim para cá e montei esse buffet infantil. Aí passaram-se alguns anos, o meu pai, ele é corretor de imóveis, ele me ofereceu sociedade na empresa da nossa família. E, devido a alguns contratempos que ocorreram, eu acabei aceitando eu digo que foi um desafio para mim, porque eu nunca me imaginei trabalhando como corretora de imóveis. Desde muito pequenininha, a nossa empresa hoje ela tem 28 anos de mercado. Nós atendemos mais de 200 clientes, tanto de Laranjeiras quanto de fora, e eu nunca me imaginei trabalhando como corretora de imóveis. Mas como ele precisava, e a empresa era da nossa família, alguém precisava dar essa continuidade, eu acabei aceitando o desafio. Fiz o curso, o Cresce, como corretora de imóveis, e me apaixonei. Confesso para vocês que eu me achei, me enquadrei. E aí, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer aprimorar um pouco mais, né? Aí fiz o curso também como perita avaliadora. Então, hoje, eu sou corretora de imóveis, sócia proprietária da WW Corretor de Imóveis, junto com o meu pai e perita avaliadora. Então, eu sou muito grata pela oportunidade que o meu pai me deu. E hoje, eu só estou aqui por essa oportunidade que ele me deu. E, claro, porque eu tive toda uma rede de apoio de toda a minha família, principalmente do meu esposo, que também nós largamos tudo que nós tínhamos em Cascavel e voltamos para Laranjeiras, e ele veio junto comigo para cá. Então, hoje, eu sou muito grata ao meu pai pela oportunidade, ao meu esposo por sempre estar do meu lado e me apoiando em todos os passos que eu dou. E a minha grande inspiração não podia ser outra pessoa senão a minha mãe. Hoje, tudo o que eu sou como mulher, eu devo à minha mãe. A minha mãe foi uma grande mulher, uma grande pessoa, que eu tenho maior orgulho, maior admiração por ela. E até às vezes as pessoas chegam e falam: meu Deus, como você é parecida com a tua mãe. Eu falei: que bom. Que bom que eu sou fisicamente e que bom que eu tenho um pouquinho do que ela foi e do legado que ela deixou para mim. Então, não podia ser outra pessoa senão a minha mãe, a minha maior inspiradora como mulher, como empreendedora, como mãe, enfim,
como tudo na vida. Verdade. Então, assim, sobre a minha carreira profissional, no início, na verdade, eu tive nos dois lados da moeda, né? Vou começar desde o início lá. No início da minha carreira, eu era funcionária, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E, assim, meu primeiro emprego foi como secretária de dentista. Aí, depois, fui secretária de advogado. Depois, trabalhei numa empresa na parte administrativa. Trabalhei como estagiária num banco, né? E eu trabalhei quando eu me casei e tudo mais, e depois de um tempo estava grávida, né? Trabalhei na Macimóveis, né? Que é a loja do meu sogro, uma empresa familiar, né? Lá eu trabalhava no caixa, nas vendas, fazia de tudo um pouco, né? E eu me formei em Guarapuava, eu ia para Guarapuava todos os dias, né, de ônibus da faculdade, e lá para complementar a minha renda, porque mulher sempre quer ganhar mais, né? Não quer depender de marido. E lá no ônibus eu vendia roupa, eu vendia lingerie, eu vendia joia, eu vendia perfume, de tudo um pouco, né, para agregar mais. Mas no fundo, o meu sonho era trabalhar numa área financeira. E em 2001, eu comecei a trabalhar numa grande empresa, que é uma cooperativa de crédito, né? Foi onde eu me realizei profissionalmente. Lá eu trabalhei na área financeira, trabalhei na área a parte administrativa, né? Mas teve uma época lá que teve umas mudanças e a parte administrativa foi para Guarapuava. Como eu já tenho a minha família toda estabilizada aqui em Laranjeiras, eu tinha filho pequeno na época, né? Foi quando deu aquela mexida para mim do empreendedorismo. Porque, na verdade, o meu esposo, ele sempre teve um sonho de abrir uma loja, né? E esse sonho acabou se tornando o meu sonho, né? Porque, querendo ou não, nós estamos ali junto com a família, que a família do meu esposo é uma família que sempre trabalhou com comércio, né? A família inteira ali tem a Macimóveis, muitos já conhecem, né? Há mais de 50 anos no mercado. Então, ali, isso daí, do jeito de um outro, me atraía, né? Porque eu sempre gostei de vender, gostei de atender pessoas, de trabalhar com pessoas, né? Então, isso daí, esse lado do empreendedorismo mexeu bastante comigo. Então, em 2007, nós abrimos a Macvest, né? Isso depois de muito planejamento, muito esforço, muitas economias, né, para nós, porque nós queríamos abrir o nosso próprio negócio com o nosso próprio recurso. Nós não queríamos depender de ninguém, né? Nem da família do meu esposo, nós queríamos ser só a Macvest é minha e do Sandro, né? Então, é uma coisa que nós conquistamos com o nosso trabalho, com o nosso suor, né? Então, assim, eu queria abrir uma loja que atendesse todos os tipos de públicos, né? E que tivesse produtos assim de qualidade e que fosse de preços acessíveis, né? Que as pessoas entrassem lá e se achassem no que elas precisavam, né? Então, isso sempre me atraiu. E eu sempre prezei muito pelo atendimento. Isso daí foi o que mais assim, que às vezes eu percebia, né, no comércio, no geral, assim, era atendimento. Eu falava assim, não, quando eu tiver o meu negócio, eu vou trabalhar muito atendimento, porque hoje em dia o que conta mais no comércio é o atendimento, né? Porque o que eu vendo, o meu concorrente vende, outro também vende, então o que a gente tem que se destacar? É no atendimento, né? Então, lá em 2019, surgiu a oportunidade de nós fazer parte da loja Perac, né? É uma loja também já consolidada, já há mais de 30 anos no mercado, mas que quem iniciou a loja Perac foi a dona Inês e o Valdir Perac. E que nós continuamos também, né? Estamos até hoje com a loja Perac, graças a Deus. Então, é isso. Nós estamos aí com as duas lojas, a Macvest e a Macvest e a loja Perac, que são lojas de confecções, calçado, cama, mesa e banho, né? Acessórios e tudo mais. E nós estamos ali para atender a todos, né? Realizando nossos sonhos. Hoje nós temos 25 funcionários, 10 funcionários na Macvest e 15 na loja Perac, né? E não paramos por aí. Nós estamos com vários projetos aí de aumentar a loja, principalmente a Macvest, né? Que os clientes, né, Pamela? Ai, tá muito apertado aqui, né? Estão precisando de espaço, eu sei disso. Mas nós já estamos com os projetos já concretizados, agora só falta tirar do papel, né? Mas tem muitas novas ideias aí que vai surgir aí da Macvest, da loja Perac, e sempre focando, né? Gerando empregos para a nossa cidade e também sempre com a excelência no atendimento. E inspiração. E a minha inspiração, como também, né? Não diferente da Kátia, né? A minha mãe, né? Que nem eu falei assim, agora ela é a nossa estrelinha, ela é minha estrela guia. A minha mãe sempre foi a minha inspiração, uma inspiração, uma pessoa maravilhosa. Sabe aquela pessoa que você
que ela te transmitia paz, ela te transmitia um conforto, assim, que às vezes até eu me emociono, né? Porque eu tô naquela correria do dia a dia, e às vezes eu falo, cadê minha mãe, né? Mas é isso, a minha mãe é inspiração. E já me emocionei. Isso. Não, mas é isso mesmo, né? Inspiração, É difícil a gente né? falar Então da é mãe, difícil né? de falar, É porque elas, né, são o nosso Não, exemplo de vida. É isso mesmo, né? A gente, em todos os âmbitos, nós temos a nossa inspiração e todos sempre é a nossa mãe, né? Então, a gente se emociona, né? Mas a gente se emociona com muita alegria, porque, assim, o sonho delas deu certo. Eu tenho certeza que onde que elas estão olhando por nós e têm orgulho de nós, porque nós somos mulheres, que somos as mulheres que elas sempre planejaram em ser. Então, assim, tanto a tua mãe como a tua, né? A gente conheceu elas e, assim, é a inspiração mesmo, né? Do jeitinho delas, daquele abraço acolhedor delas, né? Então, a gente sabe que é isso. Vamos lá, Pamela? Vamos lá. Pensando em tudo que elas falaram, né? Eu fui ao contrário um pouco da Kátia, tem um pouco ali da Eva, mas eu sou jornalista por formação, né? Atuei 7 anos na área do jornal impresso, ali como uma filha bem obediente, fui atrás daquilo que meu pai disse que era conveniente para mim na época. Mas o meu sonho era ser esteticista, na época não era graduação, era curso técnico, e a gente, né, pensando lá naquela época que precisava ter um futuro e tudo mais, então fiz jornalismo. Então atuei 7 anos na área do jornal impresso com o jornal Folha do Iguaçu, onde eu era uma peça, onde eu sabia fazer todas as partes, desde a entrega do jornal até a diagramação, a entrevista e tudo mais. Apesar de ser sempre uma pessoa mais tímida, falante, porém tímida, né, sabia fazer todas as partes que eram necessárias, mas chegou um momento também que a gente começa a ver que as coisas precisam ser de outra maneira, né? E eu tenho a minha mãe, tem o meu padrasto, eles já são casados há muitos anos, mais de 30 anos, e meu padrasto, ele é comerciante, né? Ele sempre foi promotor de vendas, enfim, consultor de vendas, não sei qual é o termo que ele usa. Mas é um vendedor, né? E aí, querendo ou não, você sempre vê isso, né? E depois também, quando eu conheci meu esposo, a mãe dele tinha uma venda em casa, né? De cosméticos também. E aí, então, eu fazia a venda dos cosméticos no ônibus, para complementar a renda também, porque o jornal, hoje em dia, o papel quase nem se tem mais valor. Ainda na época do jornal Folha do Iguaçu, nem o WhatsApp existia. Então, Sim. era uma era diferente, né? Mas desde 2015, então, eu investi naquilo que eu já havia começado, que era a consultoria de beleza Mary Kay. E investi, tirei um pouco da vergonha e, né, fui bater, eu brinco, bater o pezinho em todos os lugares, correr atrás de fazer o meu nome, enquanto eu queria ser a Pamela. Eu só queria ser a Pamela. É óbvio que é maravilhoso ser filho de alguém ou esposo de alguém, mas a gente também quer o nosso nome, né? E eu queria ser a Pamela. Então, eu era a Pamela, filha do João, depois eu era a Pamela do jornal e agora eu sou a Pamela da Mary Kay. E aí, então, eu tenho meu espaço, né? Antes era Império Rosa, agora se chama Espaço Pamela Gurtati, onde eu consegui não apenas só ter os produtos da Mary Kay, como também tenho outros produtos, outras linhas, né? Faço ali os cuidados, a minha intenção é, como a Eva falou, a questão do atendimento. Qual é o diferencial? Porque tem muitas vendas por aí, né? Vendedoras e tudo mais. Então, o meu diferencial é que eu sou uma consultora. Então, eu vou ver o que você precisa. Então, a minha intenção é fazer com que você realce o teu melhor, seja numa maquiagem, seja no cuidado com a pele, na questão da autoestima. Eu sempre brinco também, eu tenho um jargão que eu falo, autoestima ativar, né? Trabalho também um pouco com a internet, né? É um pouco mais fácil o celular do que o microfone. Então, eu tenho o espaço Pamela Gurtati, que é junto atrás, né, da minha casa. Meu esposo sempre me apoiou muito. Eu falo que eu sou realmente uma esposa apaixonada pelo meu esposo, porque ele, dentro da minha melhor versão, ele enxerga o melhor de mim. E nós que somos, assim, muito pra frente, muito falantes, é complicado, né? Então, eu falo que ele é um guerreiro por me apoiar e estar ali junto comigo. Então, empreendo, na verdade, assim, como consultora de beleza, atuo ali na questão no carro, eu tenho os meus produtos, eu levo, não só no meu espaço, como eu faço esse atendimento também para as clientes, né? E diferente da relação que eu comentei da Kátia, que ela hoje trabalha com o pai dela, e eu, quando era na época do jornal, meu pai deu a oportunidade para mim.
Então, foi muito difícil. Eu posterguei por mais tempo fazer algo que eu sabia que estava agradando ele, mesmo ele vendo que isso já não estava dando certo e ele manteve por mim, eu mantive por ele, e por isso, quem sabe, fiquei tanto tempo nessa área. Não me arrependo, foi uma área que eu aprendi muito. Inclusive, em 2012, quando a Eva me chamou, eu falei, meu Deus, por que ela me chamou? O que ela viu em mim? Porque eu não me via dessa maneira como ela vê, né? E hoje eu falo assim que para qualquer mulher, né, que nem nossa intenção realmente é falar sobre isso, né? Tem que ir atrás do sonho. O que é mais fácil? Então, eu tenho um lema, né? Resistência, persistência e constância, né? Vai atrás daquilo que você realmente quer, porque é o que vai dar certo. Se a gente fizer com excelência, as coisas funcionam, né? E é isso. A Pâmela falou assim, o que viu em mim? A Pâmela tem um grande potencial e o jornal dela foi o que ajudou a mostrar o conselho. Às vezes, né, era a capa do jornal, né, Pâmela? Sim. Então, isso daí você ajudou muito o conselho, né? Ajudou muito o conselho a reativar, aparecer, né, o que era o conselho. Então, o jornal, quando a empresa que a Pâmela tinha, foi ela que nos mostrou, né, para a cidade e tudo, para a região, né, que nós estava ali trabalhando, né, participando. Não sei pra você, Pamela, mas não pode parecer fácil trabalhar com o pai, né? Ali a empresa já está feita, vai trabalhar com o pai. Mas o desafio eu acredito, de desafiador. você manter a empresa de pé, de você... Porque hoje está tudo muito moderno, né? Então, você tem que acompanhar, você tem que ficar atualizada e tal. E, às vezes, os pais não têm essa mesma visão que a gente tem hoje, né? Às vezes, não tem tanta facilidade como a gente tem. Então, não é porque a gente trabalha na empresa do pai que é super fácil. Às vezes, é difícil a gente conseguir segurar a empresa, né? A gente tem essa grande responsabilidade. Poxa, meu pai construiu e segurou durante 28 anos. Sim. Eu preciso segurar Sim, também. que- Então, a responsabilidade hoje minha é muito maior. Sim. Né? Então, não é porque é a empresa da família, porque é a empresa do pai que se torna mais fácil. Muito pelo contrário, a gente tem essa grande responsabilidade de segurar um grande império nas nossas mãos, né? Isso aí. E a tua inspiração? Você sabe que quando você perguntou para elas, eu fiquei pensando, espero que ela não pergunte para mim. Porque eu nunca parei para pensar dessa maneira, assim. Eu sempre pensei o que eu gostaria de não ser, né? O que eu gostaria de não seguir. Mas, assim, claro que os pais da gente, meu pai, como um grande comunicador, aprendi demais com ele. A minha mãe é uma rocha, né? Aprendi muito com ela também. Graças a Deus, tá ali firme. Ela não virou uma estrelinha, porque ela é um milagre testemunhado, né? Porque ela também passou as dela. E eu vejo, assim, muito que eu aprendo, eu pego um pouquinho de cada, assim, sabe? Mas realmente eu não consigo dizer. Eu sou uma filha muito obediente, eu não posso dizer nenhum nem outro, porque eu tenho mais a madrasta e o padrasto, mas com toda certeza aprendi muito com eles como ser e como não ser. Então, todas as mulheres, elas já nascem com as suas inspirações, né? Lógico, cada um do seu jeito. Eu posso falar aqui por inspiração. A minha inspiração de criar o podcast é sempre e será a causa pelas mulheres, né? Desde 1998, como a Eva já colocou, a gente já começou lá com a Luciane Franzoni, com a Miriam, do Paulinho Pinto, a Joyce, a Sirlene Schwartz. Então, assim, com várias outras mulheres que agora me falhou, né? Ali da gente falar. Em 98, a gente já tinha uma causa, né? E eu sempre permaneci nessa. Quando comecei a reescrever de novo os novos projetos, sempre lá estava a causa pelas mulheres. E para mim chegar até você, levando todo esse trabalho, toda essa ação que a gente faz, é por vocês. E por nós também, demonstrarmos que a vida tem que ser resiliente em tudo, mas persistente e coragem. E nunca ter medo. Ninguém pode colocar nada em nossa boca, porque nós já nascemos com o dom e a dádiva da vida. Só nós podemos, ninguém mais pode. Então, quando nós trazemos os nossos podcasts aqui, é para que você desperte em cada uma de vocês aí, aonde você estiver, em qualquer canto que você está aí nos assistindo, saiba que você não está sozinha e que você sempre tem uma mão amiga que você possa contar e levar até vocês. Como que eu vou chegar até vocês? Através daqui, do podcast Fala Mulheres, que fica na plataforma do YouTube, e você pode chamar pelo direct, mandar mensagem e nós estamos aqui. As nossas 3 convidadas também, tenho
Cada uma tem a sua rede social do Instagram, além do seu particular, tem de cada uma das suas empresas. E lá também está marcado o Instagram delas, que vocês podem chamar e ela quiser uma conversa, né? Mais algo que vocês queiram se aprofundar, vocês podem procurar nossas convidadas. Voltando a falar o assunto hoje das mulheres, né, que estão no núcleo, quantas vocês são, né, hoje, e quem pode chegar hoje até vocês para estar falando de que forma, de que jeito aí também, sabe? Regi, eu vou pegar uma colinha aqui, porque hoje, graças a Deus, nós estamos num grupo muito bom, né? Nós estamos em 16 nucleadas hoje. E desde o início com esse grande mix de empresas, né? Então, nós temos desde microempresárias no nosso grupo até pessoas com empresas grandes, né? Com filiais, né? Tem até filiais. Temos assim, ó, vamos começar aqui pela nossa listinha. Então, eu, da WW Corretor de Imóveis, tem a Carol, que ela é fisioterapeuta, tem a Deise, também é fisioterapeuta, a Eva, que tem 2 lojas, a Rúbia, dos supermercados Gava, a Alessa, do Bom Vivan, tem a Catarina Babinski, que tem uma clínica de estética, a Ediane Zanin, que tinha oficina com o pai dela e agora seguiu o sonho dela, a carreira dela também como empreendedora, e tem a loja Lavi Closet, tem a Gabriela Guerra, que também vem de uma família de empreendedores, né? A Karina, do Laranjeiras Palace Hotel, tem a Lenisa, da Artes Estofados, a Neuza, da Cirandinha, também uma das pioneiras do núcleo, a Pamela, do Espaço Pamela Gortati, a Silvana Parisotto, que é da Lumière, Relojaria e Ótica, a Tamires Furini, que ela é uma fotógrafa sensacional também, muito bacana, ela veio de fora e já entrou e já veio para somar o nosso grupo, e tem a Vilma Scarpari também da Bem Casa, né? Então, você pode ver que aqui a gente tem uma gama muito grande, né, de várias empresas, e assim, e o bacana do núcleo é que, por mais que tem várias lojas de confecção, ela tá ali para somar, né, Eva? Isso Não daí existe... Isso que a Kátia falou é bem importante, porque, na verdade, a gente não se vê como concorrente, a gente se vê como parceiras, porque eu tenho loja, a Neuza, a Dinha, então, várias mulheres ali é uma forma de nós estar trocando ideias, porque, às vezes, a dificuldade lá da minha empresa é a dificuldade dela também, né? Então, muitas vezes, nas nossas reuniões, nós entramos num consenso, nós colocamos para fora assim, as nossas dificuldades, nossos problemas no dia a dia e trocamos ideias para nós tentar se ajudar. Então, essa é uma forma de nós estar se ajudando. Então, assim, tem muitas mulheres, às vezes, que têm vergonha de entrar, de participar do Núcleo da Mulher por causa disso. Eu não vou lá porque tem a minha concorrente. Não é assim que nós pensamos. Nós queremos que vocês venham fazer parte do Núcleo Mulher, venham somar, porque com certeza a gente vai estar se ajudando da melhor forma possível, tanto na parte pessoal quanto profissional. Né? É essa a ideia. Até ela falou ali, você comentou, né, quantas são, o que são, né, e como que fazem parte. Nessa terça-feira que passou, nós fizemos esse café de convidados que eu até havia comentado, e aí ali, provavelmente, não sei ainda se vão todas entrar ou não, mas assim, tinha um mix seleto de outros tipos de empresa, posto de gasolina, agência de viagem, né, escola de, como é que fala? Decumon, escola de tiro. Escola de tiro, o comum, que é a questão de educação. Então, um mix bem seleto, né? Então, assim, de tudo que você imaginar, de todos os ramos, obrigada, tinha ali. E aí, o que é o intuito, realmente? Por conta disso, um núcleo com vários ramos, né? Não apenas de confecção, só mercado. Então, nós conseguimos abranger ali tudo que Laranjeiras oferta para morar aqui, comprar aqui e girar aqui. Isso que é ótimo, né? Fortalecer o comércio local, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, comprei lá no shopping, lá de Guarapuava, de Cascavel. Né? Então, nós temos que fortalecer o nosso comércio de Laranjeiras, né? Trazer as pessoas que elas vêm, porque nós temos grandes empresas, ótimas empresas aqui, desde da pequena empresa até a maior empresa, que elas atendem muito bem, com produtos de qualidade, com preços acessíveis. Então, nós temos produtos assim, né, loja de imóveis, que às vezes muita gente ia para fora, agora estão comprando, valorizando mais. Então, esse é o principal objetivo do núcleo, é movimentar o comércio local. Kátia,
vocês fazem um planejamento, né? A cada biênio, como que vocês estão com esse planejamento para os eventos do ano? Você falou que a feira são 2, né? Isso, aham. Então, quais são os outros eventos que vocês já fizeram o planejamento? O núcleo, a diretoria do núcleo, ele rege junto com a CIUS, né? Então, ele é por biênio. Então, a cada 2 anos, a gente faz um planejamento de algumas ações que a gente são, vamos dizer assim, fixas do núcleo, né? E durante todo o ano vão surgindo novas ideias, novos eventos, e todos esses eventos, todas essas ações são voltadas justamente para movimentar o comércio. Uma delas é a Feira Ponta de Estoque, que está acontecendo agora, né? Como iniciou hoje pela manhã, é a 19ª Feira Ponta de Estoque. Estamos com 32 empresas participando dessa Feira Ponta de Estoque. Nós temos também um evento que a gente faz do Dia da Mulher. Esse também a gente já faz todos os anos, sabe? Esse ano nós não fizemos um evento presencial para as mulheres, porém nós fizemos os vídeos, como você já havia comentado, né? De cada uma de nós nos apresentando e poder inspirar outras mulheres que estão no início aí da sua carreira como empreendedora, para que elas possam ter esse desejo também de empreender e juntar-se a nós, né? Então a gente achamos bem bacana, né? Cada uma contar a sua história como empreendedora e assim poder homenagear todas as outras mulheres. E outro dos nossos eventos também que a gente faz é do Outubro Rosa também, voltado para o câncer de mama. Então, esses 3 eventos são os eventos fixos que o Núcleo da Mulher faz, né? A feira, como a Eva já disse, são 2 por ano. Então, na verdade, acabam sendo 4 eventos que a gente faz fixos no ano. E aí vão surgindo ideias. Cada reunião que a gente faz, alguém traz uma ideia de fora, ou viu em algum outro núcleo, viu num case de sucesso, foi numa reunião da Cascopar, foi numa reunião da FACIAP, viu um evento bacana, até mesmo na internet a gente vê e surge ideias, né? As nossas reuniões são feitas para isso, para surgir ideia e para que a gente consiga movimentar o comércio local aqui. Falando do Dia da Mulher e Outubro Rosa, nosso intuito sempre, e eu estava pensando até quando a gente estava falando, nós já conseguimos fazer eventos em quase todas as partes que oferta espaço para a gente fazer evento. Então, nós não movimentamos, acabamos falando mais sobre loja, mas a gente movimenta tudo, porque, por exemplo, nós já teve um evento que trouxemos histórias reais, né? A Creide aqui de Laranjeiras, por exemplo, quando nós trouxemos no Cine Teatro Iguaçu, até eu estava à frente enquanto Império Rosa. O intuito era realmente fazer um evento grande, nós colocamos lá todas as pessoas que cabem, acho que 400 pessoas que cabiam lá. Teve a Fran Stang, que nós trouxemos, ela, não me lembro bem certo de onde que ela é, mas ela tem uma história de vida muito bonita, né? Ela teve a perda dos membros das pernas, né? E teve, assim, um evento lindo, a gente fez no Laranjeiras Palace Hotel. Então, nós já fizemos tanto eventos que quando a gente senta para montar o próximo, a gente pensa onde vamos fazer agora e o que vamos fazer agora. Outubro Rosa também, né? Nós já fizemos, teve um evento quando a Rúbia estava à frente, nós fizemos voltado em relação ao câncer, uma parceria com a saúde de Laranjeiras do Sul, né? Nós fizemos o Dia de Princesa para elas, foi lindo, foi bastante comovente também. Então, o intuito sempre é esse. Nesses eventos que nós fazemos, tanto em março, ali do Dia da Mulher, quanto do Outubro Rosa, é sempre, de alguma maneira, trazer algo que agregue. Não só fazer por fazer, e sim sempre somar de alguma forma, sabe? Nós tivemos também, na época, quando eu iniciei, né, em 2012, nós tivemos a ideia de fazer os desfiles de primavera-verão, que era o intuito de movimentar o comércio, né? Então, desfilavam lojas de confecções, calçado e acessórios, né? E isso fazia com que movimentava não só essas lojas, mas nós movimentava todo o nosso comércio, desde um salão, que as mulheres iam para o salão para se arrumar para ir para o evento, movimentava os restaurantes, movimentava as lojas, né? Sempre a mulher quer ir com uma roupa bonita, um calçado. Então, o nosso intuito sempre foi esse, fomentar o comércio Laranjeiras do Sul, porque sempre quando tem evento, movimenta, né? Um exemplo, nós tivemos a feira, né, recentemente aqui em Laranjeiras do Sul, a Expo Agro, né?
pode ter certeza que movimentou toda a Laranjeiras do Sul, movimentou toda a região. Então, esse é o principal objetivo do núcleo, que é fazer com que movimente todos os ramos, desde nós indo fazendo parcerias, né, trocando sempre os locais de eventos, né, para que todos, né, possam participar, né? Então, esse sempre foi o intuito do Núcleo da Mulher. Então, aqui vemos trazer as histórias, né, que vocês estão nos acompanhando aí, sobre o núcleo, todo esse trabalho, essa ação. Porque muitas vezes vocês só verem fotos, né? Não param para avaliar. Voltando ao Instagram, como a Kátia falou. Se você não assistiu, volte lá. Tem muitas inspirações, histórias das mulheres reais ali. Que inspiração. A questão também que vocês falaram aqui do Outubro Rosa, né? Eu vejo que cada dia que passa está aumentando mais. Acompanhando hoje nas redes sociais, vendo. Você sai em algum lugar, você descobre que algum amigo, algum tão próximo da gente tem isso. E ninguém de nós está livre, né? Então, assim, esse trabalho de prevenção, ele tem que acontecer todos os dias. Todos os dias a gente tem que falar para que as mulheres se derem esse espaço de se cuidar, de ir fazer seus exames, se cuidem. Nós sempre comentávamos, antes aqui em off a gente já falava da questão de nossa vida ser acelerada demais. Então, nós precisamos desacelerar e, assim, cuidando de nós mesmas. Vocês parem e pensem, a cada uma que está nos assistindo aí. Alguém vai chegar a perguntar para você, você já foi no médico? Você está fazendo acompanhamento? Não. Isso nós sabemos de certeza, né, mulheres que estão aqui. Ninguém vai chegar e perguntar para você, você já foi, já fez? Não. Não vai esperar da tua mãe, do teu pai, do teu marido, de filho. Não. É você que tem que fazer isso. Então, está em tuas mãos a tua responsabilidade. Ser essa mulher de sucesso que você já é todos os dias, mas também do sucesso de você se cuidar. Então, aqui eu quero dar os parabéns ao núcleo de fazer esse trabalho, que é falando do Outubro Rosa, que é a prevenção que nós precisamos estar cuidando. Tem mais algumas ações que vocês realizam dentro desse trabalho que vocês fazem? Né? Aqui é uma roda de conversa, né? De nós contarmos, de falarmos do conselho, de falarmos da feira, de falarmos dos eventos, de falar de cada uma também. Se cada uma de vocês lembrar algo que pode ser referência para você que está nos assistindo, agora é a hora de você ser essa inspiração todos os dias. Seja o teu QI de sucesso com você. Não está em lugar nenhum. Ele está dentro de você. Seja isso, e o podcast Fala Mulheres é para isso. Para te lembrar de todos esses detalhes. Agora eu quero que as meninas passem mais todas essas informações que vocês tenham, né? Porque tem coisas assim que eu não sei. Então, assim, eu quero também que vocês nos passem para nós. Eu quero falar uma coisinha também. Nós acabamos, não está dentro do roteiro que a gente tinha pré-estabelecido, mas estava me lembrando que a gente fala, porque somos um grupo comercial, né? Mas nós temos dentro do Núcleo da Mulher Empresária também as clínicas, né? Tanto as meninas das clínicas de estética, como das clínicas de fisioterapia. Então, que nem essa intenção moro aqui, compro aqui, né? Ver também os recursos que nós temos dentro. Por exemplo, a Carol, que trabalha com fisioterapia pélvica, né? Que é totalmente voltado ao público feminino, gestantes, mulheres na questão de menopausa, né? Toda essa parte feminina, que a gente nem sabe que às vezes acontece, né? Hoje em dia tem a acupuntura que ela tem feito para a gestante quando está com dificuldade ali da questão que é parto normal, que é um auxílio, né? Então, nós temos a própria Daisy com a osteopatia de bebês, né? Então, nós temos tanto recurso que muita gente vai para fora e nem às vezes nem sabe, às vezes, que tem aqui, pesquisa, né? para ver que nós temos somos referência aqui dentro do nosso município em relação a isso também, né? Da mesma forma que tem gente que vai para fora buscar, tem muita gente de fora que vem aqui, porque sabe que aqui nós temos pessoas muito competentes, que é o caso da Daisy, é o caso da Carol, né? Sim. Que faz esse trabalho mais direcionado. Então, tem muita gente de fora que vem procurar elas e o que a gente quer é isso, mostrar que aqui a gente quer alavancar todas as empresárias daqui, para que as pessoas já não saiam mais daqui, para que fique aqui. Aqui nós temos. Que venham outras pessoas para cá, né? Um outro detalhe que vocês colocaram ali, que eu vi que a Vilma, da Casa Bem-Estar, está fazendo toda semana a mesa aposta, né? Aposta. Eu sempre falo, e todos que me acompanham nas redes sociais verem,
a questão da valorização da família, né? Sim. Então, assim, tira o teu momento. Então, quero dar os parabéns para a Vilma por esse trabalho que ela está realizando na mesa posta. Até que, enfim, nós estávamos aguardando isso, estávamos ansiosas. Mas dando os parabéns para você, que você começou, já está na segunda semana, ela postando a questão da mesa posta. Como é simples, mas ele enaltece, ele deixa tão lindo, né? Então, assim, ela colocou lá, colhe um vaso, colhe as flores que você tem aí no teu quintal, no teu jardim, coloque na mesa. Então, aqui eu quero registrar esse momento de deixar esse abraço e dizer para você o quanto é importante isso para que nós façamos. Fazer mesa posta não é questão de você ter... você faz com o que você tem na tua casa, né? Você amplia o que você tem aí, ou o fato só de um simples detalhe dá a diferença e dá um aconchego melhor para a tua família. Eu até quero pedir para quem está assistindo, olhe dentro do Núcleo da Mulher Empresária do Instagram, as empresas que nós temos também. Todas as meninas fazem um trabalho muito, muito bacana na internet. E é muito legal isso, de assim, divulgar, porque o que acontece? Todos consomem, tá todo mundo o tempo todo com o celular na mão. E consome muitas vezes também o material externo, não do nosso município. Sim. Em Laranjeiras, todas dentro do Núcleo da Mulher, todas fazem um trabalho bem interessante dentro da internet também. Então, não tenham por que olhar na internet e comprar fora. Consumir não só o produto nosso, como também o nosso material digital, porque são excelentes também em tudo que fazem, sabe? Os serviços, as dicas, né, que são valiosas. Né, que nem nós sempre falamos em ter preza, né, que nem nós somos o núcleo aqui, nós prezamos também de prestigiar a empresa uma da outra. Né? Então, isso daí também faz parte do Núcleo da Mulher Empresa, de você prestigiar a tua colega, né? A teu empreendimento, fortalecer e tudo mais. Então, isso faz toda a diferença, né? Outro detalhe também é para a Rúbia Gávea, né? Ela está com além de ter as duas empresas, né? Está ampliando o seu negócio. Então, assim, compre aqui, né? Como vocês falaram desde o início. Às vezes vai em shopping para fora e deixa muito os nossos produtos que nós temos aqui em Laranjeiras bom, com qualidade. É sempre que eu falo, todo com excelência, o que Laranjeiras tem a valorizar isso. Então, assim, vai meu abraço para a Rúbia também e por esses empreendimentos que está lá, que a gente acompanha nas redes sociais, que estamos ansiosos também, né? Para ver que vai Laranjeiras ficar... merece um mercado mega esse, né? de um mercado, né? Vai ficar ali, então... Laranjeiras merece tudo de bom, né, meninas? Sim, né? Nós certeza. Que somos nascidas em Laranjeiras, criadas aqui, investimos aqui, então aqui, Laranjeiras tem tudo de bom. Então, vamos amar a nossa cidade e vamos colocar o que nós temos de bom. Meninas, nós temos muito para falar ainda, mas nós temos um tempo, né? Então, eu preciso que vocês acrescentem algo, né? Eu tenho certeza que a Kátia tem algo que ela tem que falar ainda que ela não falou. E a mensagem final ainda, nós sempre, né? Todos os nossos podcasts aqui, a gente quer apresentar tudo que tem, né? É muito rápido, mas assim, nós temos 1 hora de programa, mas foi assim, magnífico. Tudo que nós fizemos aqui hoje para chegar até você. E, muito, muito, muito assim que eu quero dizer para você que valorizar. Mas valorize o que você tem. Vai agora, começou hoje a Feira Ponto de Estoque. A Kátia deve dar uma relação bem rapidinha das lojas que estão ali também, para você saber aonde que você vai comprar. A bolsa, eu sou apaixonada por bolsa, tá? Então, assim, precisamos de bolsa, mulheres, sapato, é isso que os maridos vão dizer, vocês têm bastante na casa, mas nós vamos comprar na Feira Ponto de Estoque, mas sempre precisa de mais um. Sempre precisamos de mais um, né? Regi, então, assim, só finalizando a nossa transição de núcleo, de conselho para núcleo. Por que a gente mudou? Porque a gente queria mais. A nossa visão é ser reconhecida a nível estadual, sabe? E com essa mudança de conselho para núcleo, a gente está alcançando os nossos objetivos, né? Então, hoje, nós já temos representantes aqui de Laranjeiras na Cascopar.
que é o meu caso. Kátia, nossa presidente. Eu fui convidada ainda na gestão anterior, já estava, e hoje ocupo um cargo dentro da Cacicopar. Então, esse é o nosso objetivo, sabe? Que conquista linda, né? Fiquei muito orgulhosa de poder representar a CIUS, poder representar a nossa cidade, o núcleo, e poder trazer para Laranjeiras ainda mais oportunidades, ainda mais conquistas, mais conhecimentos, mais eventos que girem em torno do nosso comércio e que movimentem o nosso comércio. Então, essa transição deu-se por esse motivo, para a gente poder alcançar voos ainda mais altos, sonhos ainda mais altos, e nós estamos conquistando o nosso lugar a nível de Paraná. Parabéns, né? A nível Brasil. Isso que é o objetivo Orgulho, sempre, nosso né? presidente. Orgulho, né? É mostrar que Laranjeiras, além de tudo que nós temos também mulheres que vão e que investem e que fazem isso. Então, parabéns a todas, né? E parabéns a você de estar à frente e fazendo esse trabalho lindo, né? De levar e conquistar todas essas mulheres. E vamos chegar quanto mais mulheres aí, melhor, né? com Vamos lá, certeza. mulherada, Nós vocês que precisamos estão de aí. mulheres para somar. Precisamos de mulheres. Quero mandar um abraço também para a Tami, que você falou. Ela também já foi a minha segunda convidada, né? Pelo trabalho que ela realiza em Laranjeiras, que é também uma mulher como todas, né? Com excelência, com garra e que não deixa ninguém ficar quieto. Ela fala mesmo, e aqui vai o meu destaque a você. E a Tamires, ela chegou de mansinho e ela foi tomando o espaço dela, e hoje ela está no topo, né? Sim, ela está fazendo fotos trabalho maravilhosas, lindo, o né? trabalho lindo que ela faz, né? E ela está aí com uma campanha agora de Dia das Mães, sigam as redes sociais dela, que as fotos e vídeos dela são sensacionais. Quando ela chegou as primeiras semanas, eu tive a oportunidade de conversar com ela, né? Colocar que Laranjeiras tinha, e já me apaixonei por aquela mulher, assim, com uma voz, e quando se conhece o trabalho que cada uma faz. Então, vai os parabéns para você, e as mães querem fazer fotos, filho quer dar de presente, procura ela nas redes sociais, que está com uma campanha linda do Dia das Mães aí. Então, para você, aqui vai o nosso abraço. Então, um abraço a todas vocês, a todas essas mulheres que levantam cedo e que não tenham medo de nada, porque é isso que nós somos. Não temos medo de ninguém e de nada. Eu sempre falo aqui, não venham querer colocar algo, não dá comigo, não dá. Aqui tem que dar sim, e funciona, é 220, pessoal. É isso aí. Vamos lá, meninas. Então, tá. Então, a lista das empresas que estão participando da Feira Ponta de Estoque. A loja A Vencedora, Afirmativa Multimarcas, Antonella, Bom Gosto Calçados e Confecções, Casa da Criança, Casa Íris, Cama, Mesa e Banho, Companhia da Moda, Cirandinha Decorações, Combate Móveis e Eletros, Denise Modas, Dima Gil, Stofflar, Eise Modas, Glória Modas, Jujuba Kids, Que Barato Confecções, La Traile, Lavi Closet, Leve, Loja Catarinense, Loja Criativa, Loja Nova Rosa, Loja Perac, Lojas Carol, Lumière Ótica e Joalheria, Amac Invest, Maria Rosa Moda Feminina, Ótica Schuster, Surex Center e Trilhagem. Então, veja, é uma gama gigantesca que você tem empresas de todos os ramos, né? O que você precisar, valorize o comércio local, gente. Vale muito a pena. São produtos de extrema qualidade com preço de fábrica. Então, vale muito a pena. Todos os lojistas se preparam para essa feira. E acredito também que todas as pessoas ficam esperando, né? Ficam esperando a Feira Ponta de Estoque para poder comprar um calçado novo, uma bolsa nova, um cinto, um acessório, uma roupa. E agora nós temos aí até a loja de móveis, né? Trabalhando. Então, procure, compre um sofá novo, se você está precisando de uma televisão nova, se você está precisando... Nós temos uma gama gigantesca aqui, né? Já vem duas datas aí, né? Temos a Páscoa, né? Para presentear, e temos já o Dia das Mães, né? Então, aí já é esse trabalho. Meninas, vamos à nossa mensagem final, a todos que estão nos assistindo aí, cada uma delas com uma mensagem que seja para cada uma de vocês essa inspiração que elas já são e que nós somos todos os dias. Mas a gente sempre acrescenta essa mensagem final, que ela faz o resumo. Fechamos com chave de ouro o nosso programa dessa quinta-feira, linda, ensolarada, maravilhosa, com Feira Ponto de Estoque, que você anda pela cidade, você já vê essa movimentação,
E te digo, ame a tua cidade, tá? Você não vem me falar que outro lugar é melhor do que aqui, porque aqui nós temos coisas ótimas, porque você mora aqui. Então, nós moramos aqui. Então, a nossa cidade é linda, acolhedora e tem tudo que nós precisamos aqui, sim. Então, a minha mensagem é para você, mulher. Nós, mulheres, somos muito fortes, somos corajosas, somos determinadas e a gente não pode deixar que os obstáculos do dia a dia nos permitam a limitar os nossos passos, né? Então, se você tem um sonho, sonhe e sonhe muito alto. E realize, corra atrás e faça com que esse sonho se torne realidade. Nunca esqueça de colocar Deus acima de tudo. O apoio da sua família é fundamental e nós, mulheres, precisamos ser uma só voz. Precisamos todas nós falarmos juntos, porque eu acredito que todas nós juntas somos muito fortes e nós vamos conseguir aí ser visivelmente unificadas como mulheres de sucesso, como empreendedoras de sucesso. E faço o convite para você, mulher empreendedora, que tem aí o seu negócio, para fazer parte do Núcleo da Mulher Empresária. Entre em contato com uma das nucleadas ou com a CILS e venha somar ao nosso grupo e fazer com que sejamos cada vez mais fortes nesse gamo de mulheres empresárias. É isso aí, mulheres empreendedoras, venham fazer parte do Núcleo da Mulher Empresária. Nós temos como valores, o Núcleo da Mulher tem como valor o companheirismo, a credibilidade, a capacidade, o comprometimento. Todas nós temos capacidade. Nós somos voluntárias, né, que nem foi dito aqui, mas nós estamos aqui pelo amor do nosso comércio, né, pelo desenvolvimento da nossa cidade. Então, venha somar com nós, venha movimentar nosso comércio Laranjeiras do Sul, trazendo ideias, sugestões e participando do Núcleo da Mulher Empresária. Eu quero dizer, não deixe o medo, né? Não deixe o medo tomar conta, mesmo com muita paciência, com resiliência, com constância. Busque a cada dia o teu sonho, né? Devagarzinho, vai juntando ali as pedrinhas, que tenho certeza que aos poucos você vai conseguir realizar tudo que almeja. Falo que hoje, principal, né? Ser paciente, né? Nesse mundo tão agitado, nesse mundo tão rápido, onde você está ali, tenha paciência, olhe para sua família, Deus, família e carreira, é a premissa que a gente segue, né? E obrigada, Rich, obrigada por tudo isso aí, que nos proporcionou hoje, foi muito, muito gratificante esse momento. Com certeza, foi um carinho muito grande. Minha gratidão a cada uma de vocês, né? Sucesso, que vocês já são, mas cada dia mais, muito amor e assim, tenho o maior orgulho de um dia ter começado algo que hoje está aí, né? E que tantas mulheres estão lá. E lembre sempre, estamos todas juntas, né? De mãos dadas, juntos sempre mais forte. Para que isso seja forte, nós vamos fazer um brinde às mulheres, né? Vamos brindar a cada uma de nós, para que nós sejamos cada vez mais ainda sejam resilientes, apaixonadas por você, e vivendo a vida tranquilamente. Lembre, cuide de vocês. Um brinde a nossas mulheres brinde às de Laranjeiras do mulheres. Sul. Viva! Até o próximo programa, se Deus quiser.